Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Saber a Lei. Hoje nós vamos tratar sobre direito previdenciário, especificamente sobre o fator previdenciário, principalmente agora, pós-reforma da Previdência, que existem várias dúvidas sobre o cálculo, sobre direito adquirido, qual será o melhor benefício a ser ali concedido para o segurado que está há vários anos contribuindo para a Previdência Social. E hoje estou mais uma vez aqui, depois de um certo tempo, com o Dr. Gilberto Vassoli. Doutor, muito boa tarde, Como tudo vai, bom? Valdemar? Boa tarde, tudo bem? Tava com saudade de fazer vídeo aqui com o senhor. Fazia tempo que a gente não fazia um vídeo juntos. Maravilha, depois que o Dr. Gilberto se tornou um popstar do YouTube, eu fui dispensado aqui do canal. Doutor Valdemar, tá certo. Brincadeiras à parte, doutor, vamos lá então, vamos conversar sobre um tema de Bom, alta relevância, né? eu gosto muito do tema do fator previdenciário. Não que eu goste do sistema do fator previdenciário, mas eu acho um tema muito interessante. Posso contar uma historinha sobre a história do fator previdenciário? Num minutinho, porque eu acho interessante até para a gente entender o contexto, porque essa é uma dúvida recorrente de todos os segurados, todos os nossos clientes, colegas que atuam no direito previdenciário. O fator previdenciário sempre é um bicho-papão, né? Para 100% das pessoas que querem falar com o advogado querem se livrar do famoso fator previdenciário, que nada mais é que uma fórmula matemática para diminuir os valores dos benefícios previdenciários. Mas tem uma história interessante sobre o fator previdenciário, doutor, que ele, na verdade, o fator previdenciário, ele nasceu, na verdade, na Emenda Constitucional 20 de 98. O governo, naquela época, o governo Fernando Henrique Cardoso, ele já queria colocar uma idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição. Porém, por um voto de um deputado, inclusive da base governista, essa idade mínima não passou na reforma da Emenda Constitucional 20 de 98. Foi exatamente um voto. Posteriormente, esse até deputado veio na mídia dizendo que votou errado. Eu não sei se essa história é verdadeira, não sei se o senhor conhece essa história, mas ele, por fim, não passou essa idade mínima. Então, o governo, para poder balancear o cálculo atuarial da Previdência Social, acabou tendo que criar uma lei federal, a Lei 9.786 de 99, pela qual se estipulou o fator previdenciário. Então, logo depois da emenda constitucional, como não foi estipulado uma idade mínima para na aposentadoria por tempo de contribuição, as pessoas começaram a se aposentar muito cedo. Né? As pessoas começavam a se aposentar muito cedo, e aí o governo entendeu que haveria um desequilíbrio, né, atuarial ali na Previdência Social, e aí estipulou uma regra do fator previdenciário. E a partir dali, de 99, dessa lei, começou a virar o grande bicho-papão, porque é um cálculo matemático, é uma fórmula matemática que visa diminuir o valor dos benefícios previdenciários, principalmente da aposentadoria por tempo de contribuição. E aí ele tem 3 requisitos, ele leva em consideração 3 etapas. Doutor, né? até antes de você entrar nessa parte dos requisitos do Sim. fator previdenciário, que inclusive é um cálculo bem complexo, até adentrando nessa questão do fundamento que você colocou, da origem da criação do fator previdenciário, da reforma da Previdência de 1998, isso se deu também por conta do cálculo do benefício que levava em consideração os 36 últimos meses, a média, né? Sim. E você, inclusive, acompanhei os últimos conteúdos do doutor, falando de planejamento previdenciário, enfim, de revisão de benefício, revisão da vida toda, que inclusive eu acho que o doutor vai mencionar até para explicar essa questão do fator. Era uma discrepância muito grande no valor final do benefício, em que uma pessoa que tinha uma vida contributiva com um salário baixo, chegava ali nos últimos 3 anos, realizava uma contribuição mais elevada, logo tinha um benefício mais elevado. Sim. E por outro lado, um trabalhador que sempre teve uma média salarial alta pelo teto e por alguma diversidade da vida, ficou desempregado e teve que obter uma aposentadoria ali nos últimos 3 anos em que ele ficou desempregado ou teve uma remuneração baixa, o valor era muito abaixo da sua média. Então esse foi um dos fundamentos para se realizar
essa emenda, né, 20 de 98, essa reforma que ocorreu, justamente para diminuir. Toda reforma sempre veio para diminuir direitos e valores, né, doutor? Infelizmente, a gente Nada sempre na comenta. Previdência é tão ruim que não pode ficar pior. Isso toda vez que fala em reforma da Previdência é para diminuir valores. Exato. E aí que nós chegamos nesse contexto que o doutor colocou, da reforma, do voto. O cálculo da Previdência Social para as aposentadorias era um cálculo atuarial realmente muito injusto, né? Ele era injusto para os dois lados, tanto positivo quanto para o lado negativo. E existia quase que uma lenda para as pessoas que são um pouco mais velhas, vão se recordar disso. Existia uma métrica na sociedade, nós que já estamos ficando com cabelo branco, né, Valdemar? A gente lembra dessa, a gente começou a trabalhar ainda nessa fase, onde existia uma regra que as pessoas falavam reiteradamente: ah, não, eu não vou me preocupar com a Previdência Social, faltando ali 36 meses eu pago pelo teto, e aí só considero esses 36 meses, né, os últimos 3 anos, eu vou lá e me aposento pelo teto da Previdência Social. Muita gente fez isso até antes de 1999. As pessoas faziam isso reiteradamente, porque era assim a forma do cálculo. E era injusto para os dois lados, porque as pessoas às vezes poderiam pagar muito alto nos últimos 3 anos, nos últimos 36 meses, elevar muito a média e aposentar pelo teto. Mas também existia o contrário, de pessoas que vinham recolhiam as contribuições previdenciárias pelo teto, porém por um problema, por ter perdido o campo aí de trabalho, acabava pagando um valor menor nos últimos tempos e precisava se aposentar com um valor mais baixo. Então o sistema, de fato, ele era capenga. Com essas reformas sucessivas, houve uma modificação importante, né, na fórmula de cálculo para poder corrigir, para poder igualar para poder igualar não, né, para poder equilibrar o valor das aposentadorias. E assim a gente vem vindo, né, sempre com essa regra, com essa desculpa, dizendo: olha, precisamos regular as contas da Previdência Social, precisamos equilibrar as contas públicas, e assim vai tirando direitos, vai diminuindo possibilidade e vai aumentando os requisitos. E aí, Valdemar, foi aí que surgiu o famoso fator previdenciário, porque queriam se estipular uma idade mínima para que as pessoas não se aposentassem tão jovem. E aí, o que foi o debate no Congresso, no governo da época, né? Em 1999. Gente, a emenda constitucional passou, mas não foi estipulada uma idade mínima. Estamos com o mesmo problema, o mesmo dilema. As pessoas estão se aposentando jovem e está havendo um desequilíbrio. As pessoas estão contribuindo menos e ganhando mais. A expectativa de vida era quase sempre maior do que o tempo que ela contribuiu. Então ela contribuía com X e ganhava 2X, porque ela se aposentava muito jovem, e a expectativa de vida do brasileiro nas últimas décadas sempre foi subindo, né? Recurso da medicina, recurso da qualidade de vida. E com isso veio o famoso fator previdenciário, que é uma fórmula matemática, a gente não tem condição de esclarecer tecnicamente, fazer um exemplo, porque é um cálculo matemático que leva em consideração 3 fatores: a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida, né? Quanto tempo, uma margem de quanto tempo que a pessoa vai ainda viver, vai sobreviver, né? Então, a gente pega esses três elementos, coloca numa fórmula matemática, e disso tem um coeficiente que é um redutor. Nada mais é do que um redutor para poder diminuir o valor das aposentadorias. E aí, existe uma tabela que a gente usou durante muito tempo, eu tenho pavor dessa tabela, e todos os segurados também têm pavor dela, porque ela era sempre, ou quase sempre, um redutor. E a fórmula é muito simples. Quanto mais tempo a pessoa ficava no sistema, né, já que a lei alterou agora, maior seria o valor da aposentadoria. Menos agressivo era o fator previdenciário. Então, se você tivesse a expectativa de se aposentar com 15 anos de contribuição, você teria um valor X. Se você permanecesse mais tempo contribuindo para a Previdência Social com mais idade, obviamente que o fator era cada vez mais enxuto, e aí você tinha aí um valor de benefício maior. O que na prática, né, doutor, Sim, era praticamente inaplicável. Eu, particularmente, nesses anos aí advogando, analisando procedimentos administrativos, cálculos,
revisões, eu confesso que eu estou tentando forçar aqui alguma recordação de um benefício em que foi concedido com fator previdenciário positivo. Mas eu já tive um. Eu já tive do 300. E é isso que eu vou dizer aqui, 300. Doutor, porque assim, existem situações, quando a pessoa permaneceu trabalhando sem pedir a aposentadoria, situações em que o fator era positivo. Então, mas é uma situação muito rara de se visualizar, porque normalmente as pessoas que realizavam o requerimento da aposentadoria são aquelas pessoas mais necessitadas que estavam contando os dias para aposentar, não para ela parar de trabalhar, substituir a renda dela, mas para ter um complemento para sobreviver, integrar o salário. Agora, aquelas pessoas que têm uma condição financeira um pouco mais confortável, essas sim poderiam fazer um planejamento e aguardar um melhor momento para ter um fator positivo e se aposentar com um valor maior. Então, na verdade, na prática, como 98% das pessoas necessitam do benefício, acabavam, na primeira oportunidade, obtendo esse benefício com valor muito abaixo. Sim, e eu vou te falar que eu peguei alguns casos, inclusive, de possibilidade de revisão, doutor, do INSS, quando o fator era positivo, não era aplicado. Então, existem alguns casos em que o fator deveria ser aplicado. Vou contar uma situação curiosa aqui, que inclusive faz parte do tema do vídeo, doutor, porque assim, é raríssimo isso que eu vou falar, mas ressalta uma coisa que nós temos falado aqui no nosso canal reiteradamente, sobre o papel do planejamento previdenciário. Antes da reforma da Previdência, a lei era muito clara, o fator previdenciário era obrigatório para as aposentadorias por tempo de contribuição. Para as aposentadorias por idade, que agora não existe mais essa divisão, pós-emenda constitucional 103 de 2019, foi unificado numa só aposentadoria. Antes da reforma existiam duas, a por tempo e a por idade. Na aposentadoria por idade, o fator previdenciário não era obrigatório. Ele não era obrigatório, mas em alguns casos ele poderia ser aplicado se isso fosse para melhorar o benefício do segurado. Exato. E eu posso te dizer uma coisa, Valdemar, parece que a gente é chato, né? Quando a gente critica algumas coisas, alguns procedimentos internos do INSS, mas não é. Há pouco tempo eu acabei nessa questão de sempre pedir para a pessoa, antes de fazer o pedido, realizar um planejamento prévio, justamente por isso, porque eu peguei uma situação onde a pessoa nos procurou por uma revisão da vida toda e eu acabei me chamando a atenção no cálculo ali que o INSS fez, pela qual eu verifiquei uma exceção da exceção, pela qual a pessoa se aposentou por idade, deveria ter sido aplicado o fator previdenciário, porque seria mais benéfico, pouca coisa, é verdade. Não alterava substancialmente. Pouca coisa ao longo dos anos. Mas ao longo dos anos. Sim. E aí nós precisamos entrar com uma ação revisional para a aplicação do fator previdenciário. Olha que coisa engraçada. Porque o INSS simplesmente desprezou a possibilidade de aplicar o fator para melhorar o fator positivo para poder melhorar a aposentadoria por idade. E olha que interessante isso que você está dizendo, Gilberto, porque o fator é visto como um demônio. Mas poucas pessoas têm a noção de que ele pode ser benéfico. É preciso testar. Preciso testar. E é por isso que assim, hoje ainda mais, né, Valdemar, com a nova reforma da Previdência, e como você falou muito bem no começo, a reforma da Previdência, todas as reformas, 2098, depois teve várias alterações legislativas, teve a aplicação da regra 8595, pequenas modificações até uma nova reforma, é sempre para poder diminuir, né? Sempre para poder equilibrar o cálculo atuarial. É sempre fundamental a questão da análise prévia do planejamento. Eu vou ressaltar aqui, doutor, que após a reforma da Previdência, se criou uma nova fumaça, né? Para dizer o seguinte, agora o fator previdenciário acabou. Será que acabou mesmo? Não, essa não é uma regra, gente. O fator previdenciário, ele ainda existe no nosso ordenamento jurídico, primeiro pela questão do direito adquirido. Para aquelas pessoas que preencheram os requisitos para dar sua aposentadoria antes da reforma, podem se aposentar com a regra anterior, independente do tempo do requerimento, desde que
seja mais benéfico em relação às novas regras. Confuso, né, doutor? É confuso, porque a pessoa hoje ela tem a opção de se aposentar nas regras anteriores, se ela já completou os requisitos, ou pelas regras novas, se for mais benéfico. Mas, doutor, é mais benéfico? Qual que é mais benéfica? Não dá pra gente saber. É preciso testar. E eu iria justamente perguntar isso, porque na teoria, né, a nova aposentadoria, né, que unificou, não existe mais outras modalidades, salvo o direito adquirido, mas na teoria a nova aposentadoria não tem o fator previdenciário. Não tem, exceto, e aqui eu vou trazer algumas hipóteses, exceto o direito adquirido e exceto a regra de transição. E aí eu quero provocar o doutor, direito adquirido de que se o fator era na maioria dos casos era um redutor? Pois é, mas na maioria dos casos. Então, o que eu estou querendo dizer é que o fator previdenciário ainda pode ser aplicado hoje, 2021. Porque se a pessoa optar em realizar os cálculos previdenciários, a fórmula do direito anterior, antes da emenda constitucional 103, se ele for mais benéfico, vai ser aplicado o fator previdenciário então hoje, para as aposentadorias por tempo de contribuição. Hoje, doutor, o que você está dizendo aqui relacionado ao fator previdenciário, não resta dúvida da importância daquilo que eu tenho acompanhado os últimos vídeos que você tem produzido aí com grande qualidade das temáticas, que eu tenho escutado sempre você reiterar da importância do planejamento previdenciário, da realização dos cálculos na hora de realizar o pedido do benefício. Isso por quê? Porque o benefício previdenciário, o pedido de uma aposentadoria, por exemplo, ele está envolvendo ali uma vida inteira, sem dúvida, de duro labor ali por parte desse segurado, desse trabalhador, que não é uma circunstância muito simples para chegar dentro da Previdência, realizar esse pedido sem qualquer noção de quanto que ele vai ter de valor final da sua renda mensal inicial de benefício. E uma vez que ele protocolou, teve a concessão e recebeu o primeiro benefício ou sacou o fundo de garantia, não tem mais volta. Não tem. Não tem desaposentação, não tem como desfazer esse benefício. É definitivo, né, doutor? Apesar da lei, né, da Lei 9.876 de 99, do fator previdenciário ser uma questão antiga e hoje ter uma circunstância de que acabou o fator, hoje em dia nós temos nós temos vários vídeos aqui no nosso canal explicando como que é o novo cálculo, ele ainda existe. Tá? É importante a gente pontuar isso. O senhor falou do planejamento e eu vou dar exemplos fáticos aqui sobre como é importante o planejamento previdenciário, como é importante você testar, porque em que pese o INSS ser obrigado a te oferecer o melhor benefício, não é isso que nós temos visto. O INSS tem falhado categoricamente nessa obrigação que ele tem de oferecer o melhor benefício. O fato é que o INSS, muitas vezes até por falta de tempo do próprio analista que está ali olhando, de fazer as simulações, né, de verificar se ele... Eu vou um pouco mais longe, doutor. E o senhor que gosta de trazer histórias aqui, eu vou trazer uma hoje, então. Você que é o homem das histórias, eu vou pedir aqui... Eu gosto de contar história. Vou pedir o espaço. Principalmente as histórias que eu te mato, né, doutor? Quem nos segue em outros vídeos aí sabe o que eu tô falando. Exato. Até acharam que eu tinha sofrido alguma violência, mas vamos lá. Trazendo uma história real, verídica aí de trabalho, né? Eu, numa circunstância dessas de requerimento, hoje está muito fácil no aspecto de você realizar todo o procedimento online, tem o portal Meu INSS, mas há cerca de 10 anos atrás não funcionava assim. Você tinha que pegar uma fila gigantesca, né? Dos mais antigos aí provavelmente vai relembrar dessa circunstância, que você tinha que dormir na fila do INSS para ser atendido outro dia de manhã, até o meio-dia, e muitas vezes não dava tempo, e você perdia a noite e o dia inteiro sem um atendimento. Era bem complicado. Mas numa dessas oportunidades em que eu estava dando entrada no requerimento de aposentadoria, e o requerimento era aposentadoria por tempo, só que esse segurado em especial, ele já tinha a idade, né? E poderia obter os dois benefícios, né? E existe a previsão legal, decreto 3.048, na instrução normativa do INSS, hoje, atual 2015, né? Instrução 77, mas enfim.
Ao fazer o requerimento do benefício, todos os requisitos estavam preenchidos, não tinha nenhuma pendência no CNIS, nenhum apontamento ali de pendência de regularização de vínculo ou contribuição, a documentação toda em ordem. E ao conceder o benefício, eu justamente indaguei o servidor, né? O servidor ali, o analista do INSS, ele tinha obrigação legal de sugerir o melhor benefício, mas ele não fez isso. Ele apenas apresentou o cálculo da aposentadoria por tempo com o fator. Eu indaguei, falei, olha, só que eu gostaria de saber qual seria o valor do benefício de aposentadoria por idade previamente para que você dê seguimento no procedimento adequado. Só o que acontece? Ele alegou que o sistema do INSS que ele utilizava não permitia ele fornecer aquela informação, o que não era verídico, né? Porque ele tinha sim essa possibilidade. De simular, né? Exato. Eu falei, tudo bem, então por lei, se o meu cliente não receber nenhum benefício no fundo de garantia, ele tem direito a desistir. Então eu vou fazer o seguinte, faça o requerimento da aposentadoria por idade. E como ele tinha iniciado o procedimento de requerimento de aposentadoria por tempo, ele tinha que cancelar, desfazer aquilo e refazer o benefício que é o B41, que é a aposentadoria por idade. Aí ele voltou atrás, né, que seria mais fácil ele fornecer para mim as duas simulações que o próprio sistema já fornece ali de forma automática. É isso que diz a lei, na verdade. Exato, né? que é o procedimento que ele deveria adotar. Quando ele colocou essa situação, eu falei, então eu vou optar pela idade então, porque não tem o fator, eu estou aqui estimando, na teoria, que vai ser mais vantajoso sem o fator. E aí, ao apresentar depois as duas possibilidades, de fato a aposentadoria por idade acabou sendo mais vantajosa. Então, assim, você imagina isso sendo feito em um atendimento com um advogado, né, que tem ali a possibilidade de questionar, de analisar, e você imagina o que não aconteceu, né? Claro, tem exceções, nem todos os funcionários agem dessa forma, Claro. né? A gente não está generalizando, não, claro. Foi uma circunstância que aconteceu comigo e que eu já presenciei acontecer com outros segurados também, mas você imagina quantos benefícios não foram concedidos de forma equivocada, que poderia ser ao contrário, de repente nessa simulação o fator poderia ser mais vantajoso e a pessoa deu entrada equivocadamente no benefício sem o fator. Claro, claro. Não, e assim como você, várias pessoas ainda vivem isso, doutor. Infelizmente, Valdemar, isso que você está falando, na verdade, em que pese ter sido muito tempo, você está denunciando a sua idade, né? O sistema era muito precário, era tudo pessoalmente, era tudo no papel. Hoje, graças a Deus, a coisa melhorou muito, mas eu ainda vejo muito prejuízo, viu, Valdemar? Eu vou te dar um exemplo de prejuízo e depois eu vou falar até do futuro, né? Do como essas questões do fator previdenciário ainda assombra pós-reforma da Previdência. Mas a gente tem visto muitas das pessoas utilizarem aquele simulador do meu INSS como se aquilo fosse uma regra absoluta. Aquilo simplesmente utiliza-se de cálculos e frios, né? Sem uma simulação mais aprofundada, sem uma projeção de recolhimento futuro. Né? Quanto tempo, se a pessoa se aposentar agora é X, se ela pagar mais um ano ou 6 meses, os cálculos modificam, aumenta o valor da Previdência Social, o valor da RMI, que é definitivo, né? É um valor para a vida do segurado. Então, se basear tão somente nesses cálculos secos, né, que a gente chama do simulador do meu INSS, eu estou achando muito arriscado, principalmente pós-reforma da Previdência, porque nós temos regras de transição, é obrigatório ter as regras de transição, nós temos essas regras, inclusive uma delas estipula o fator previdenciário, que é a famosa regra de transição dos 50%, para aquelas pessoas que faltavam 2 anos para se aposentar, ela teria que pagar um pedágio de 50%, né? Ela tem uma idade mínima, ela tem que ter lá, o homem tem que ter no mínimo 33 anos, mulher 28 anos, de contribuição, e ela pode se aposentar desde que se pague um pedágio de 50% no tempo de contribuição. Isso que você está falando, doutor, dos cálculos no sistema Meu INSS, é preciso tomar muito cuidado, eu quero até reforçar isso que você está mencionando,
porque melhorou muito, Claro. muito, evoluiu muito, ajudou muito a população, todos os segurados, trabalhadores. Hoje, de certa forma, há uma facilidade de obter o CNIS, que antes você tinha que ir até uma agência, agendar Claro. um atendimento, perder o dia inteiro. Hoje, de forma online, você consegue obter, inclusive, algumas simulações ali pelo próprio sistema. Por outro lado, doutor, o que não mudou, e eu acho que dificilmente vai mudar isso ao longo dos anos, é o sistema do INSS, o banco de dados, né, o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o que serve de base para calcular o tempo de contribuição e o valor do benefício, eu diria que mais de 90% das hipóteses que o segurado vai fazer o requerimento do benefício não está correto, não está 100% regularizado. Às vezes a empresa não encaminha as contribuições de forma adequada, o contador erra em alguma coisa ou o próprio INSS não considera algum documento ou alguma contribuição que deveria ter sido inclusa no CNIS. Então, aquela simulação que está disponível no portal Meu INSS é só uma mera orientação para o trabalhador ter uma leve noção, porque ele deve primeiro extrair, obter o CNIS completo, verificar e fazer um comparativo com a sua carteira de trabalho para analisar se esses períodos estão lançados de forma adequada ou a GPS, os carnês de contribuições estão lançadas, ou para quem teve trabalho ou tem trabalho no regime próprio, se está lançado no CNIS também essas informações, para daí sim dar o próximo passo para fazer uma simulação de cálculo para depois fazer a opção pelo melhor benefício. Exatamente. E isso o sistema do meu INSS não faz, ainda não comporta. Não vai comportar, doutor, porque isso depende de uma análise manual. Infelizmente, isso a máquina não vai fazer. De atividade especial, não tem como calcular. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma coisa que eu tenho visto, doutor, que na verdade tem diminuído o valor das aposentadorias e depois tem que gerar uma ação revisional. O INSS muitas vezes considera o tempo de incapacidade que a pessoa às vezes recebe um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, que mudou o nome depois da reforma, com salário mínimo, mesmo que esse benefício tenha um valor superior ao mínimo. Sim. O sistema do INSS vai lá e lança o valor do mínimo, do salário de contribuição como se fosse mínimo, o que gera um valor de benefício, um valor de RMI menor, porque considera valores de contribuição inferiores. O sistema faz isso e o INSS muitas vezes não corrige isso acaba gerando uma diminuição de valor. Então, o segurado, né, o tema é fator previdenciário, tem que estar sempre atento nesses cálculos, refazendo esses cálculos, porque existem muitos erros. Eu brinco que quando eu vejo um CNIS com vínculo único, que a pessoa entrou e se aposentou, dá vontade de chorar, dá vontade de colocar num quadro. Porque não, eu não acredito que o doutor tenha visto isso. Eu nunca vi. Eu vi o da minha mãe, que trabalhou 35 anos por uma empresa de economia mista. Ela trabalhou 35 anos por uma mesma empresa. E eu acho engraçado o CNIS dela. Esses dias eu puxei, não sei porquê. Minha mãe está aposentada há muitos anos, eu peguei o CNIS dela, é só um vínculo, é bonito, assim, é uma coisa linda de se ver, só tem um vínculo, não tem um erro, não tem nada para fazer. Isso não existe mais. Não existe mais, pois as pessoas geralmente têm. Então, só para a gente finalizar, doutor, nós extrapolamos muito tempo, o fator previdenciário ainda existe, na regra de transição dos 50%, para aquelas pessoas que faltavam 2 anos para aposentadoria por tempo de contribuição na emenda constitucional 103 de 2019, o fator previdenciário ainda existe para o direito adquirido, quando existe a possibilidade dela se aposentar com as regras anteriores, e aí, consequentemente, para aquelas pessoas que deram entrada e estão aguardando, que está aí na pendência de uma aposentadoria, seja ela administrativa ou judicial. O que é importante é a gente salientar o seguinte: ainda existe a regra de transição, que está sendo muito usada, essa regra de transição, muitas pessoas se encaixam nessa regra. É fundamental que o segurado entenda que não é porque ele está nessa regra que ele é obrigado a executar essa regra de transição. Ele pode esperar um tempo, encaixar em outra regra de transição, ele pode aguardar mais um tempo e se aposentar nas regras ordinárias, nas regras comuns, fora das regras de transição. Enfim, existem outras saídas, outras opções, outros caminhos para fugir do fator previdenciário, se isso de fato
for algo vantajoso para a vida do segurado. O que a gente tem sempre reiterado, Valdemar, e você falou muito bem, é que o segurado tome muito cuidado, porque é muito triste, chega a ser triste, isso é verdade, quando você pega um segurado que teve um erro grave no cálculo do seu benefício, que deixou de olhar determinadas coisas, mas já passou de 10 anos da concessão, houve uma decadência. Então é preciso estar atento, é preciso mesmo para as pessoas que já se aposentou, é fundamental refazer os cálculos, por que não? Porque cabe ação revisional. O que eu tenho visto, e você é testemunha disso, de pessoas que correram para se aposentar antes da reforma, né, até de maneira abrupta, né, como se o direito adquirido não existisse. Vou dar entrada antes de novembro de 2019 porque a mídia está noticiando a reforma da Previdência Social, como se fosse o fim do mundo e como se os direitos não fossem existir mais. As pessoas deram entrada, se aposentaram com a lei anterior, refizeram os cálculos com calma e analisaram que as regras pós-reforma da Previdência seriam até mais benéficas. Por que não? Né? São cálculos diferentes que às vezes contemplam situações de maneira diferente. Então, doutor, para a gente encerrar, o fator ainda existe nessas hipóteses do direito adquirido, da regra de transição e das pessoas que ainda estão aguardando, e é sempre prudente que o segurado que esteja nos assistindo tome muito cuidado para saber se é benéfico ou não e qual caminho tomar. Por isso que a gente sempre orienta a fazer cálculos prévios, fazer um planejamento previdenciário e, como o Dr. Valdemar falou com muita propriedade, analisar ponto a ponto, contribuição a contribuição, o CNIS, que é o documento que o INSS se baseia para concluir a sua aposentadoria. Perfeito. Então, com isso, eu quero agradecer para você que acompanhou esse vídeo até o final. Quero convidar a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, acompanhar a gente também no Instagram, @saberalei, e no nosso site saberalei.com.br. Nós temos vários artigos e conteúdos redigidos aqui pelo Dr. Gilberto, relacionado à aposentadoria por tempo de contribuição, idade, fator previdenciário, revisão de benefício, enfim, onde você pode se aprofundar nessa temática sobre a legislação atual, qual aplicar, qual o momento mais adequado de requerer o benefício, além de vários vídeos e conteúdos aqui no nosso canal também sobre planejamento previdenciário, como analisar um CNIS, qual o documento necessário para enquadrar uma atividade especial. E quero agradecer imensamente aqui a aula que o Dr. Gilberto acabou de nos dar aqui com esses esclarecimentos de grande importância, principalmente para você que se encontra nesse momento de analisar o seu tempo de contribuição para pensar ali numa organização, num planejamento de requerimento de aposentadoria. Doutor, uma boa tarde aí, foi um prazer reencontrá-lo e nesse bate-papo. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.